No local, Rubão, que esses objetos foram vistos ou possíveis sugestões de pouso desse objeto, né? Foram feitas algumas análises, você poderia falar pra gente? Então, aí o relato é de queda, né? Na verdade, assim, não tem. Tem um relato de um pouso, né? Mas numa região de Três Corações, que é um relato do Fábio Furtado, muito interessante, que a nave ele viu, a nave pousando, aí só que só à noite, né? Isso foi antes da queda. Aí ele foi lá no local e aí tinha a mata, estava com formato assim do micro-ônibus e tal, e ali ficou muitos anos sem nascer nada lá. É uma terra improdutiva. Agora nasceu o mato e tudo, mas é uma terra meio improdutiva. Agora, no local da queda, a primeira testemunha, né, apareceu só em outubro, né? Foi o Carlos de Souza, quando ele procurou Claudeir Corvo e contou o que ele tinha testemunhado, né? Aí depois, eu acho que só em 2016, o João Marcelo localizou um caminhoneiro que ele viu a nave caindo ali na fazenda Maioline, mas ali os militares já tinham chegado e não deixaram ele se aproximar, né? E agora, mais recentemente, o Marcão também, há uns anos atrás, ele conseguiu o motorista de uma ambulância. É um relato interessantíssimo, né? Que estava lá e agora mais recentemente apareceu esse militar que ainda está na ativa e que também dirigiu um dos caminhões lá, né? Ele não sabe o que estava acontecendo, mas ele confirma esse evento da queda da nave do dia 13, né? Ele não Uhum. sabe ali o que eles pegaram, o que Ô, eles fizeram, ô porque ele só Rubão, ficou dentro do caminhão. Fala, referente Agora Éder. tem a. o funcionário da fazenda, Maioline, que abriu uma parte da fazenda lá para que os militares entrassem. Ô Rubão, referente à Fazenda Maiorine lá, tu ficou sabendo se se algumas pessoas assim, se a nave foi também capturada? Então, então tem um ex-funcionário, né, que está em processo aí de tá tentando aí ver se o que consegue uma aproximação dele, né? Ele abriu e foram pegos, né, em parte da fazenda, destroços da nave, né? E os ufólogos lá, quando eles chegaram lá em outubro, fizeram uma força-tarefa, eles perceberam que a maior parte lá do local onde houve a queda, ele estava muito mexido, muito revirado, né? Só Aham. que eles chegaram lá quase 10 meses depois, né? Então aí não conseguiram achar Ah, nada. reviraram tudo. E É Rubão, uma... os 5 seres que foram vistos lá no pasto, acho que do vovozinho, né? Vocês Isso, chamam, aham. seriam então os tripulantes dessa nave que caiu. Na queda da Exatamente. nave foram só destroços, não tinham seres, não tinham corpos. Não, não sabe, né? Assim, não há relatos, porque aí só os militares que participaram que poderiam falar, né? E a Parece que gente inventaram o sabe nome da nave. é, ou uma queda e uma fuga, ainda não se sabe ao É. certo como se deu esse procedimento, né? O que a gente conseguiu fazer é mais ou menos a rota que eles fizeram até chegar no pasto do vovozinho, né? Porque da fazenda Maioline, aí eles caminharam em direção ao Rio Verde, na entrada de Três Corações, e dali margearam todo o Rio Verde, né? Até chegar no afluente do Rio Verde, o Ribeirão Santana, e entraram pelo Ribeirão Santana Por ele. até chegar no pasto do vovozinho, porque o Ribeirão Santana corta o pasto do vovozinho. Isso falando em quilômetros, é mais ou menos quanto. Em linha reta dá 30 quilômetros, mais ou menos em linha reta, mas o rio ele vai fazendo curvas, né? E, por exemplo, a gente sabe disso porque eles passaram por dois distritos. Há relatos deles durante
o meio da semana em 2 distritos. O primeiro no início da semana, no distrito da Flora, que é ainda em Três Corações. E para o final da semana, já em Varginha, o distrito da Juriti, uma zona rural, aqui, uma região rural chamada Juriti. São duas localidades margeadas pelo Rio Verde, né? Uhum. A descrição dos seres também, dessa forma, muito semelhante, assim, não com detalhes, porque Sim. foi um avistamento pela outra margem do rio, né? E Mas aqueles algo seres bem. que. Um dos seres também que foi. Parece que as crianças estavam atirando pedra. Tu ficou sabendo disso aí também? Dessa Então, informação? uma dessas crianças já se sabe quem que é, né? Ele só não fala publicamente. A família que deu a dica, né? Mas então, aí quando o vigia viu os seres de manhã, eles se dispersaram. Um desses seres subiu e ele ficou preso ali num quebra-corpo. Aqui a gente chama de quebra-corpo. Aqui quando tem um pasto assim, tem uma formação em C, que aí é para as vacas não passarem, né? E Uhum. ficar um acesso livre para a gente passar, né? Um desses seres ficou preso lá, ou confuso lá com isso, alguma coisa assim. E aí essa criança, né? Ou essas crianças começaram a jogar pedra ali, né? Aí aí a família de um deles diz que ali houve também um contato telepático que assustou esse menino, né? Que era um menino muito novo na época, né? Acho que tinha 12 ou 13 anos, né? Algo assim, na época. Aí ele começou ali, e era próximo à linha férrea, e na linha férrea fica muita brita, assim, grande, assim, que aqui é muito comum colocar, né? Era muito comum na época, e ele começou a jogar isso. Aí foi quando o ser se desvinculou e saiu sentido aonde os bombeiros estavam fazendo o corte de árvore, né? Aí A primeira criatura capturada, né, então, foi pelo bombeiro, né? Exatamente, essa seria a primeira captura, o primeiro ser, né, capturado. Aí os outros 2 dispersaram ali para dentro mesmo, onde tem a região dos eucaliptos, onde o exército fez aquele procedimento, e o quarto ser subiu, passou o passo do vovozinho de alguma forma e entrou na região ali já urbanizada na época do Jardim Andere, né? Que ali havia pasto, aí tem esse pastinho, e do outro lado tinham muitas construções. Uma parte do bairro que estava em desenvolvimento, né? Então, cronologicamente, então, a criatura que as meninas viram seria a quinta criatura, então. Não, seria a quarta, né? A quinta criatura, ela foi sentido ao final do passo do vovozinho, sentido do outro lado. E ela foi capturada na madrugada, já no início da manhã do domingo, né? Por volta assim, de umas 4, 5 horas da manhã. E até recentemente, uma lutadora de UFC aqui da cidade, aqui, a Amanda, né? Amanda Ribas, ela falou que a avó dela, né? É uma das testemunhas, né? Que eles estavam saindo de uma casa noturna aqui da cidade, estavam passando e deram de cara, assim, com um ser, né? Nessa região da Celino Ottoni, até desceram lá para ver e tal, mas imediatamente o exército chegou, já estava com alguns militares, assim, e levaram a criatura. Aí isso foi numa região que tem, né, uma empresa ali, né? Eles foram lá na guarita da empresa, aí na época levaram a fita de gravação da câmera de segurança, que era em videocassete, né? Eles levaram a fita, sem mais nem menos, assim. O porteiro lá até hoje, até recentemente ainda tinha um nó na cabeça, ainda os caras só entraram lá, não falaram nada, pegaram e levaram e foram embora. Aí, eu comuniquei no outro dia, eles tentaram entrar em contato com os militares, mas ficou por isso mesmo, morreu a história, né? Ô Rubão, você já teve a oportunidade de conversar com algum bombeiro, alguma pessoa desses daí que tiveram contato, esses bombeiros que provavelmente hoje já estão aposentados?
Você já teve, assim, uma oportunidade? Então, são 6 bombeiros, né? Hum. Aí alguns citados na pesquisa original difere dos 6 que a gente sabe que participou, né? Aí a gente supõe que um desses ele contou a história em nome de outro, né? Entendeu? Sem citar o nome e tal. E um desses bombeiros que não é citado, tive contato com ele, conversei com ele e tal, e ele chegou inclusive a negociar a participação dele, né? Assim, não com cachê, ele ia falar de cara limpa, assim, sem pedir cachê nem nada, assim, não de cara limpa, ele ia estar com a voz e sem aquela distorção de imagem, né? Uhum. Mas ele ia falar e tudo, aí só que aí ele ficou meio cismado na última hora e tal, aí ele ligou para os outros bombeiros que participaram, né? Aí no dia, próximo do dia marcado para ele falar com o James Fox, aí ele deu negativo, ele falou que não, que ele só vai falar se os outros falarem, porque esse é o acordo que eles têm entre eles, né?